formasse no ventre, eu te escolhi. Entre as nações eu te pus como profeta. Não, eu não te coloquei, foi para você ficar aí nessa vida. Eu não te coloquei na terra para você ficar sofrendo. Eu não te coloquei para você ficar fazendo coisa errada. Deus não te colocou para fazer essas coisas que você está fazendo. Então, Ele te santificou. Você tem uma santidade. Está escondida por trás, às vezes, dos problemas, atrás de tudo aquilo que você fez. Você pensa que, às vezes, nem tem oportunidade, que não tem mais nenhuma chance, você não tem uma chance de ser feliz, que você não tem uma chance de vencer alguma coisa. Mas a santidade, essa santificação que Deus colocou, e foi um dom que Deus colocou na sua vida para você vencer os problemas. E é buscando a Ele que você vai conseguir. Ele diz aqui também no versículo 8, ó, não temas diante dele, porque sou contigo para te livrar. Porque apesar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus, Ele está conosco. Mesmo que você esteja aí passando pelo vale da morte, Deus está contigo. Tem pessoas que às vezes estão nas drogas, tá por aí fazendo as coisas que não agrada a Deus, mas Deus está livrando. Deus está com ele, porque Deus está assim de longe, porque tem um chamado. Deus precisa de pessoas que falem a verdade, que fala sobre o evangelho dele. Palavra de Deus que liberta. Como pode ter libertação se não tem uma pessoa que Deus possa usar? Como é que vai ter libertação se as próprias pessoas que estão dentro da igreja não abrem o coração para Deus usar elas para livrar? O que é um livramento? Um livramento é a pessoa tá ali com a mente cheia de problemas, cheia de pensamento ruim, vem uma pessoa e fala uma palavra e aqueles pensamentos dela desaparecem. Livrou, não foi? Isso é um livramento, que não precisa nem de estar lá usando o poder de Deus. Porque às vezes a pessoa passa pela mente da pessoa, eu vou tomar veneno, eu vou me matar. Aí vem uma pessoa, não faz isso não, porque Jesus te ama, porque o Senhor tem um plano na sua vida e é verdade. Não faz isso não, porque Deus vai te usar grandemente. Não faz isso não, porque você não é o que está aparecendo agora. Isso aí é um personagem ruim que o inimigo colocou na sua vida. Aí você pega e pensa assim, nossa, é verdade. Mudou o pensamento, não, é verdade. Então, isso já é uma libertação. Deus vai dando estratégia para as pessoas livrar. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é assim, você passa pelo problema em cima da pessoa, a pessoa fala assim, vou orar. Põe na mão de Deus. E você tá ali, ó, com o seu problema e a pessoa, tô orando, tô pondo na mão de Deus, Deus tá quase para descer na terra, para falar, eu preciso usar alguém para salvar meu servo, para salvar minha serva, e ninguém tá disposto, tá todo mundo pondo na mão de Deus, como se Deus não usasse o ser humano. Ele precisa de um corpo para ele ser usado. Para acreditar em Deus primeiro e deixar Deus usar ela. Porque tem muita gente que quer ser muito de Deus, mas muito. É muito de Deus, só que na hora do problema ela põe na mão de Deus. Eu, sinceramente, sou assim. O que eu puder fazer, que tiver na minha frente ali, o que eu puder fazer, e eu não espero para amanhã. Porque eu sei que Deus vai usar eu mesma. Deus vai me usar para fazer isso. Então, eu não espero. Aqui a palavra diz que Deus vai colocar a pessoa sobre as nações para derrubar as obras do mal, para tirar os altares desconcertados. E se você for... Não tem pessoas hoje. Custa ter. É difícil. Eu não vejo pessoa nenhuma falando que o altar está desconcertado. Não, porque se falar uma coisa dessa, meu Deus, vai ser expulso até da igreja. Vai ser expulso da igreja. Porque tem medo, porque na verdade eles amam, eles adoram e exaltam os que estão em cima do altar. Eu já acho que quem tem conhecimento de Deus tem que usar. Porque Deus ele nos põe na prova para nós saber como que nós vamos lidar com aquela situação.
Então, quando nós vemos uma pessoa passando por aquela situação, ele quer que nós ajude essa pessoa. Então é isso que Deus quer, plantar coisa boa também. Faz a vontade de Deus, e o que Deus te passar, passa para o outro e faz a vontade dele. E planta coisa boa. Não adianta ficar na igreja só pregando bonito. Não adianta ficar lá só se achando em cima do altar e ninguém está sendo liberto, ninguém está sendo salvo, ninguém está aprendendo nada de Deus. A palavra que sai, que tem que vir é aquela de libertação. Palavra de libertação não é só orar e expulsar o demônio. A palavra que liberta é aquela que fala o que é que precisa ser feito para poder chegar lá no céu. O que é que precisa ser feito? Isso é pecado? Isso é pecado. Aquilo é pecado. Aquilo lá é pecado. Deus não agrada disso. Vai ser assim com quem fazer isso. Aquele que é ignorante tem que se converter. Não põe pessoa errada no altar. Essas palavras que tem que ser de conserto. Palavra de conserto. Palavra que a pessoa tem que se consertar primeiro, para poder fazer as coisas, para poder ela vencer na vida. Não é só na igreja que a gente precisa se consertar, não. Na nossa vida, por completo, precisamos estar sempre mudando para melhor, né? Que é o melhor que seja. A palavra de Deus diz aqui, ó, não temas diante deles, porque quando você começar a desenvolver qualquer coisa, as pessoas já vai começar, mas quem é essa pessoa para estar falando desse jeito? Quem é essa pessoa? Mas por que ela está falando? Quem é ela? Vai jogar tudo quanto é pecado que você já cometeu na sua vida passada, até na vida passada na sua frente, para poder te tirar das coisas que Deus está colocando você para fazer. Então, Deus fala no versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele te chama para você ser verdadeiro. Ele te chama para você ser uma pessoa de Deus de verdade. Antigamente. Porque os crentes de hoje, a maioria deles, tem só uma capa assim bonita. Que prega, mas não vive o que prega. E quando eles vê o problema, eles correm. E esse tipo de gente, Deus não agrada também. Deus não agrada. E diz na palavra do Senhor aqui, ó, que essas pessoas, quando a gente começa a falar na verdade, cada um tem a sua verdade. A de Deus ninguém quer saber. Então, quando você começa a falar a verdade, a apontar as coisas que estão erradas, aparece os muito inteligentes para poder defender as mentiras que estão se passando, as coisas que estão acontecendo. Já vi pessoas sendo uma coisa aqui, e chega lá, dá um de santinho e fica quietinho. Santo. E todo mundo sabendo da história, como que é, e ainda lá dentro da igreja. Mil maravilhas. Aleluia. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus não criou. Deus não chama na igreja para poder a pessoa ser duas caras. Ela tem que ser uma só. Ela não vai entrar a pessoa assim lá no céu. Pessoa falsa, pessoa que tem duas caras. Não vai entrar no céu. Pessoa tem que ser verdadeira. Não interessa o que ela é. Não interessa se ela é do jeito, doida, se ela o que ela tem que ser. Ela tem que ser verdadeira. Ser verdadeira é não ser uma coisa aqui, não ser outra lá. A pessoa chega lá, enche fala coisas bonitas, pronto. Aonde é que está Deus? Aí Deus ficou para trás, porque a verdade dela ela falou muito bonito, né? Automaticamente fez a mentira virar verdade. Então, e coitadinho do crente verdadeiro? E o crente verdadeiro, onde é que fica? Tem que ficar calado lá. Fica calado, porque não tem oportunidade também. Porque os que tá no erro tem mais oportunidade do que os que tá buscando a Deus. Tá buscando e tá fazendo a obra de Deus. Aí o que acontece? O crente fica batido. O crente fica desprezado. A pessoa que está buscando a Deus, que é de Deus verdadeiramente, que Deus está levantando, tá lá um monte de gente querendo tirar ela. Tá um monte de gente conversinha por causa com o nome dela, para ver se ela para, ver se ela larga aquilo para lá, abatendo nela, enquanto os outros ficam lá na frente. No erro,
Mas, oh glória, aleluia, eita, maravilha, né? E o que Deus está achando disso, será? Será que Deus está gostando? Será que Deus tá sendo mesmo glorificado? Porque cantar e falar a palavra, porque eu já fui afrontada com a própria palavra de Deus. E eu entendi muito bem, porque Jesus também foi afrontado. Jesus também foi afrontado com a própria palavra que estava escrita na Bíblia, né, lá no deserto. O inimigo usou a própria palavra de Jesus, de Deus, para poder afrontar Jesus. E eu já fui afrontada com a própria palavra de Deus. E ainda por cima fiquei de mentirosa. Mas por fim, Deus fez as coisas ficar certas, porque Deus, ele é verdadeiro. A pessoa pode mentir ao seu respeito, a pessoa pode falar o que ela quiser do seu nome, ela pode fazer macumba para você, ela pode, eu não sei, a variedade de coisa ruim que a pessoa pode fazer com a sua vida. Mas se você estiver orando, estiver buscando a Deus, estiver em comunhão com Deus e crendo que Ele vai te justificar e Ele vai tomar as providências, Ele entra e Ele te justifica. E Ele te levanta e o outro cai. Não cai porque quer, porque você quer. Cai porque está escrito na palavra. Provérbio fala um monte de coisa. É só ler lá. Sempre o que é bom, que planta coisa boa, vai colher coisa boa. O que planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então é isso que Deus fala. E esses que vêm sobre a sua vida, eles nada que eles fazem prospera. Não tem prosperidade. Porque não adianta tentar. Não adianta eles ficar falando coisa para você desanimar e sendo que Deus te chamou, você tem um chamado. E nesse chamado, Deus vai te usar para libertar as pessoas. Vai te usar para transformar a vida de cada um. Tem crianças que precisam começar já desde cedo a aprender as coisas verdadeiras. Tá aprendendo um monte de besteira. E por aí, às vezes, elas já crescem sabendo essa palavra errada que estão dizendo por aí. Então, Deus diz na tua palavra que é para você, que Ele vai te colocar. Ele vai te colocar sobre as nações, sobre os lugares altos, sobre o altar lá da sua igreja. Ele vai te colocar na rua, ele vai te colocar em qualquer lugar, num hospital, num presídio. Ele vai te colocar num lugar onde você vai abrir sua boca e vai falar a palavra de Deus e vai falar o que é preciso ser feito ali. Deus vai te dar discernimento. Porque Ele te deu um dom para saber as coisas dele. Então, você vai chegar lá e vai falar que não pode, vai falar que isso não é daquele jeito, vai falar que aquilo lá tá errado, e é assim assado, e é assim que vai ser. Porque Deus vai estar velando sobre a palavra dele para cumprir. Não interessa se elas vão falar que você está no pecado, que você é isso, que você é aquilo. Que Deus cuida delas, enquanto você cuida de fazer a vontade do Senhor. Então, você é uma benção. Nunca deixe nunca pense que você seja alguma coisa a mais a não ser uma benção, um milagre. Você é um milagre de Deus. Se inscreva nesse canal, compartilhe, aperta o sininho, e a opção todas. Para quando eu fazer outro vídeo, você receber. E que você seja abençoado também através dessas palavras, porque Deus também me chamou. E é um canal novo, Deus me chamou. E Deus me chamou foi no meio do vale. É vale, é reboliço, e eu às vezes eu falo que Deus me faz sentir.